Nesse vídeo eu vou mostrar como a Meta, e especialmente o Mark Zuckerberg, que é o fundador e CEO da empresa, está se comprometendo com a comunidade de código aberto de uma maneira extremamente importante para a indústria não só de código, mas de inteligência artificial em geral. A empresa já vinha apostando no código aberto em várias modalidades, em vários segmentos, mas agora eles declararam a abertura total de seus códigos na prática para beneficiar não só a comunidade internacional e a sociedade como um todo, mas a própria empresa que, segundo eles, economiza bilhões de dólares com essa abertura. Então vamos lá, o que é que diz essa carta aqui? É bem interessante, eu estou deixando o link aqui na descrição. Inteligência artificial de código aberto é o caminho a seguir. Inicialmente ele faz uma comparação aqui com os primeiros dias do Unix, né? Então, nos primeiros dias da computação de alto desempenho, as principais empresas de tecnologia da época investiam pesadamente no desenvolvimento de suas próprias versões de código fechado no Unix. Entretanto, o Linux, por ser um software de código aberto, começou a tomar popularidade, o que fez com que as empresas perceberem que essa popularidade trazia mais padronização, mais facilidade de desenvolvimento, e o Linux acabou se tornando, ao contrário das versões fechadas do Unix, o padrão da indústria. Então hoje toda a internet é basicamente construída sobre plataformas Linux, que é de código aberto e funciona perfeitamente, são plataformas transparentes e você pode obter os códigos em qualquer lugar. Então ele prossegue aqui. Acredito que a IA se desenvolverá de forma semelhante. Hoje, várias empresas de tecnologia estão desenvolvendo modelos fechados líderes, mas o código aberto está rapidamente fechando a lacuna. No ano passado, o Llama 2 era comparável apenas a uma geração mais antiga de modelos atrás da fronteira. Este ano, o Llama 3 é competitivo com os modelos mais avançados e lidera em algumas áreas. A partir do ano que vem, esperamos que os futuros modelos Llama se tornem os mais avançados do setor. Mas mesmo antes disso, o Llama já está liderando em abertura, modificabilidade e eficiência de custos. À medida que a comunidade cresce e mais empresas desenvolvem novos serviços, podemos coletivamente tornar o Llama o padrão da indústria e levar os benefícios da inteligência artificial a todos. Isso aqui é importante, ó. A Meta está comprometida com a inteligência artificial de código aberto. Vou descrever por que acredito que o código aberto é a melhor pilha de desenvolvimento para você. Porque o código aberto do Llama é bom para a Meta e porque a inteligência artificial de código aberto é boa para o mundo e, portanto, uma plataforma que estará por aí a longo prazo, ou seja, ele tem um compromisso e ele acredita que colocando essa plataforma disponível a todos a longo prazo, toda a sociedade, as empresas, inclusive as empresas dele, vão se beneficiar muito com isso. Então ele prossegue, olha, por que a IA de código aberto é boa para os desenvolvedores? Quando converso com desenvolvedores, CEOs e autoridades governamentais ao redor do mundo, geralmente ouço vários temas. Então, primeiro, olha, as empresas dizem, precisamos treinar, ajustar e destilar nossos próprios modelos. Cada organização tem necessidades diferentes que são melhor atendidas com modelos de tamanhos diferentes, que são treinados ou ajustados com seus dados específicos. Tarefas nos dispositivos, ou seja, celulares, por exemplo, computadores de usuário final, e tarefas de classificação exigem modelos pequenos, enquanto tarefas complicadas exigem modelos maiores. Então agora você poderá pegar os modelos Llama mais avançados, continuar treinando-os com seus próprios dados e em seguida destilá-los para um modelo de seu tamanho ideal, sem que nós ou qualquer outra pessoa vejamos seus dados. Okay? Outro ponto que ele ressalta aqui é que as empresas levam a ele é que essas empresas precisam controlar o próprio destino e não ficar presas a um fornecedor determinado fechado, sem que eles tenham qualquer acesso ao código. Eles não querem que provedores de modelos fechados possam mudar o seu modelo, alterar os seus termos de uso ou até mesmo parar de atendê-los completamente. Ou seja, de repente a OpenAI quebra e eles falam, olha, agora não tem mais modelo, quem fez código aqui com a gente, paciência. Lamentamos, né? Então você não pode colocar um negócio de
mesmo que seja um negócio pequeno para sua própria sobrevivência, ou de uma grande empresa que circula bilhões de dólares na mão de um terceiro, né? Então você ter acesso a esse código que já foi desenvolvido para alguém, que já foi ajustado para alguém, que a comunidade está contribuindo e desenvolvendo, é muito melhor do que você colocar todos os ovos numa única cesta, né? Que se a cesta cair, os ovos vão quebrar e você vai ficar absolutamente sem nada. Outra questão importante que as empresas levam e consideram, levam a ele e precisam considerar é a proteção de dados. Então eles precisam proteger seus dados. Muitas organizações lidam com dados sensíveis que precisam proteger e não podem enviar para modelos fechados por meio de API de nuvem. É o caso, por exemplo, de instituições financeiras. Se você trabalha num grande banco, você dificilmente vai conseguir acessar um desses modelos de linguagem e enviar uma informação ou enviar. Imagina que você está fazendo um relatório qualquer, está redigindo um contrato, você não vai poder enviar esses dados para um desses modelos da OpenAI ou do Google para rever esses dados, para fazer um resumo ou qualquer outra coisa, o que qualquer empresa normalmente pode fazer. Mas um banco não pode, uma empresa do setor de saúde não pode mandar lá o prontuário de um paciente para um modelo de linguagem e dizer, olha, faz um resumo aqui do que está acontecendo com esse paciente. Não pode, porque são dados extremamente sigilosos. E eles têm que ser tratados dentro de sistemas fechados, né? Fechados dentro da própria instituição. Então, você trabalhando com um sistema de linguagem como o Llama, você pode implementar esse sistema dentro da sua organização e fazer com que esses dados que são sigilosos não saiam jamais de dentro da sua organização. E aí você pode ter controle sobre os dados e, ao mesmo tempo, oferecer todos os benefícios desses modelos de linguagem para o seu negócio e para aquele grupo com o qual você está trabalhando. Outra coisa é a necessidade de um sistema que seja eficiente e acessível. Então, eficiência e acessibilidade. Eficiência é a facilidade que você tem de rodar um código, né, dentro de uma infraestrutura sua a baixo custo, né? E acessibilidade é a possibilidade de você efetivamente rodar aquele código. Não adianta você ter aí o código de uma OpenAI ou mesmo um código Llama de 405 bilhões de parâmetros, você não vai rodar no seu notebook, né? Mas se você tem um modelo de 8 bilhões de parâmetros, como o Llama, que é aberto, você pode colocar no seu notebook e rodar muita coisa importante ali com excelentes resultados, né? E além disso, esse código não vai sair da sua máquina, tá? Então, o código aberto não apenas proporciona um melhor custo, né, um melhor acesso em termos de custo, como um melhor acesso em termos de capacidade de processamento, que ela passa a ser democratizada e não concentrada apenas em grandes empresas. Outra coisa muito importante que as empresas também levam de encontro ao Zuckerberg e às suas empresas é que elas querem investir no ecossistema que será padrão a longo prazo. Não adianta você criar, começar a desenvolver sistemas internos da sua empresa, da sua instituição, que daqui a 2 anos vão ser totalmente modificados. Então você hoje faz um código, investe ali em programadores e em terceiros que vão desenvolver um código para o seu negócio e amanhã o padrão muda, né? Então, olha, agora o padrão não é mais esse. Então você é obrigado a jogar tudo aquilo fora, ou muitas vezes fazer modificações que custam tanto quanto o desenvolvimento inicial, além de que você perde tempo, você perde uma série de coisas para refazer tudo aquilo que já estava pronto. Então, na medida em que você tem um sistema de desenvolvimento que tem uma previsão de suporte a longo prazo, seja pelo desenvolvedor, que no caso é a Meta, seja pela parceria que ela está fazendo com a comunidade mundial de desenvolvedores através da abertura do seu código, então você tem muito mais segurança para investir o seu dinheiro nesse desenvolvimento. E muitas vezes não é só questão de dinheiro, muitas vezes é questão de você estar desenvolvendo, por exemplo, imagina o SUS desenvolvendo um sistema de inteligência artificial baseado no código de uma empresa americana que é fechado. Quer dizer, isso não faz o menor sentido. Então, com um código desse, o SUS pode desenvolver sistemas, ele vai ter gente capacitada internamente para, caso a Meta fale, olha, não desenvolvo mais, o próprio SUS, o governo brasileiro ou de qualquer outro país, vai ter lá seus experts que vão estar trabalhando com aquela inteligência artificial e vão continuar desenvolvendo tranquilamente junto com a comunidade. Ok? Então nós deixamos de depender de uma única empresa e passamos a ter algo que depende
de toda a sociedade, de toda a comunidade de desenvolvedores. E aí ele passa a tecer aqui algumas considerações sobre o porquê a inteligência artificial de código aberto ela é boa para a Meta. Né? Não é só boa para a sociedade. Olha, isso aqui é bom para a gente também. Não. A gente não é bonzinho, não estamos fazendo isso de graça. Né? Ele diz o seguinte, olha, o modelo de negócios da Meta é sobre construir as melhores experiências e serviços para as pessoas. Para fazer isso, nós precisamos garantir que sempre tenhamos acesso à melhor tecnologia e que não estejamos presos ao ecossistema fechado de um concorrente, onde eles podem restringir o que construímos. E aqui ele cita um exemplo que quem lida com código aberto já está careca de saber, né? Ele diz o seguinte, olha, uma das minhas experiências formativas foi construir nossos serviços limitados pelo que a Apple nos deixava construir em suas plataformas. Ou seja, a Apple ela tem lá o seu sisteminha fechado, né, o seu mundinho, e diz, olha, o que você pode fazer é isso, que isso aqui eu não quero que você faça, você não vai fazer. Com código aberto, não. Quer dizer, você pega o código, modifica e faz aquilo que você entende. Quer dizer, você não depende de uma Apple, de uma Microsoft, de um Google e nem de uma Meta para dizer aquilo que você pode ou não pode fazer com o código. Você tem o código, você modifica e faz o que quiser com ele. Certo? Então, a ausência de liberdade que a Apple proporcionou no mercado, principalmente no mercado de aplicativos, ela foi extremamente prejudicial à indústria. Eles ganharam muito dinheiro, se tornaram a empresa mais valiosa do mundo, mas a Meta está mostrando que é possível ganhar também muito dinheiro e se tornar uma das maiores empresas do mundo com código aberto, certo? E toda a sociedade se beneficia disso, enquanto com o software da Apple, na verdade, não existe código da Apple de código aberto. Eles lançaram, parece que agora, um modelinho de linguagem em código aberto, mas acho que é a única coisa que a Apple fez em benefício da sociedade. Tá? Aí ele continua aqui nas suas considerações sobre as vantagens para a Meta de manter o código aberto. Primeiro, para garantir que tenhamos acesso à melhor tecnologia e não fiquemos presos a um ecossistema fechado a longo prazo. O Llama precisa se desenvolver em um ecossistema completo de ferramentas, melhorias de eficiência, otimização de silício, que são os chips, né, e outras integrações. Se fôssemos a única empresa usando o Llama, esse ecossistema não se desenvolveria e não nos sairíamos melhor do que as variantes fechadas do Unix. E prossegue. Espero que o desenvolvimento de inteligência artificial continue a ser muito competitivo, o que significa que tornar qualquer modelo de código aberto não está dando uma vantagem enorme sobre os próximos melhores modelos naquele momento. O caminho para o Llama se tornar o padrão da indústria é ser consistentemente competitivo, eficiente e aberto, geração após geração, ou seja, ele já está realmente traçando um caminho para o futuro do Llama. Não está pensando a curto prazo, que é excelente para toda a comunidade de desenvolvedores. Em terceiro lugar, uma diferença fundamental entre a Meta e os provedores de modelos fechados, como a OpenAI, que vive disso, é que vender acesso a modelos de inteligência artificial não é nosso modelo de negócios, ou seja, eles não vivem de vender modelo. Isso significa que liberar abertamente o Llama não prejudica a nossa receita, sustentabilidade ou capacidade de investir em pesquisa, como acontece com provedores fechados. Esta é uma das razões pelas quais vários provedores fechados fazem lobby consistentemente por governos contra o código aberto. Por fim, a Meta tem uma longa história de projetos e sucessos de código aberto. Economizamos bilhões de dólares ao lançar nossos designs de servidor, rede e data center com o Open Compute Project e padronizar as cadeias de suprimento em nossos designs. Ou seja, eles abrem o código e fazem economia. Quer dizer, você tem um investimento inicial na abertura, no desenvolvimento de um código que será aberto, mas na medida em que ele se torna padrão da indústria, você tem um monte de gente trabalhando de graça para você. É isso que acontece. Porque se eu pego o código aberto da Meta e desenvolvo uma variação dele, normalmente eu tenho que publicar essa variação baseado também em código aberto. Então a Meta pode vir lá e falar, olha, poxa, você cria um código aberto, bacana, vou usar. Então ela vai lá e coloca dentro da empresa dela e pode faturar milhões em cima daquilo, ou pode economizar muito dinheiro em cima daquilo que alguém fez também em código aberto. Depois ele traz aqui algumas considerações finais sobre a importância do código aberto para o mundo. Algumas delas aqui eu já falei. Então nós vamos aqui já para as conclusões dele, né, que diz o seguinte: ao considerar as oportunidades que estão por vir,
Lembre-se de que a maioria das principais empresas de tecnologia e pesquisa científica de hoje são construídas em software de código aberto. A próxima geração de empresas e pesquisas usará inteligência artificial de código aberto se investirmos coletivamente nela. Isso inclui startups que estão apenas começando, bem como pessoas em universidades e países que podem não ter os recursos para desenvolver sua própria inteligência artificial de última geração a partir do zero. O ponto principal é que a IA de código aberto representa a melhor chance do mundo de aproveitar essa tecnologia para criar a maior oportunidade econômica e de segurança para todos. Ou seja, ele bate aqui no ponto principal, que é o ponto pelo qual nós gostamos de tecnologia. A tecnologia ela não é legal só porque é legal, né? A grande coisa que nos atrai, pelo menos que me atrai na tecnologia, é o fato de que cada tecnologia que é lançada, cada tecnologia que é desenvolvida, ela traz benefícios concretos para a sociedade. Ela vai proporcionar mais renda, ela vai proporcionar mais desenvolvimento, ela vai proporcionar mais educação, mais saúde, ela vai proporcionar mais bem-estar para as pessoas. Então, ao aderir à comunidade de código aberto de maneira tão incisiva, a Meta ajuda toda a sociedade a trazer essas melhorias. Então, uma mudança de tecnologia, uma evolução na tecnologia, ela significa tudo isso, uma melhora no bem-estar de todos. E é por isso que nós devemos sempre trabalhar, na medida do possível, com código aberto. Isso beneficia toda a sociedade. E finalmente ele diz, olha, vamos construir isso juntos. Com modelos Llama anteriores, a Meta os desenvolveu para nós mesmos e depois lançou, mas não se concentrou muito em construir um ecossistema mais amplo. Estamos adotando agora uma abordagem diferente com esse lançamento. Estamos construindo equipes internamente para permitir que o máximo possível de desenvolvedores e parceiros usem o Llama. E estamos construindo ativamente parcerias para que mais empresas no ecossistema possam oferecer funcionalidades exclusivas para seus clientes também. Acredito que o lançamento do Llama 3.1 será um ponto de inflexão na indústria, que eu particularmente concordo, onde a maioria dos desenvolvedores começará a usar principalmente código aberto, e espero que essa abordagem só cresça a partir daqui. Então é isso aí, o Zuckerberg declarando o seu amor incondicional ao código aberto, assim aos bilhões que ele vai continuar ganhando, né? Mas isso é bom para todo mundo, né? Eu acho que essa mudança de postura, ou essa postura mais clara e mais determinada em relação ao código aberto, de inteligência artificial, é simplesmente fantástica. Seria muito bom se outras empresas seguissem o exemplo da Meta e fizessem o mesmo. Tá bom? Se você gostou dos conteúdos, se gostou dos comentários, se gostou de saber dessa cartinha do nosso amigo Mark, dá um like aí no vídeo, junte-se a nós na nossa comunidade e até o próximo vídeo. Um grande abraço.